A Mercedes teve um ótimo fim de semana no Grande Prêmio do Canadá. A equipe de Brackley nessa temporada ainda não tinha tido um desempenho tão forte como estão tendo no momento. Hamilton e Russell andaram de forma muito forte o fim de semana todo. Parece que, ao que tudo indica, as condições de clima e as características da pista ajudaram a Mercedes a melhorar seu desempenho de forma substancial. O W15 no Canadá estava em pé de igualdade com a McLaren, e na corrida, mais uma vez a Red Bull parecia estar um degrau acima dos demais, mas esse resultado da corrida continua sendo bastante positivo visando a competitividade, tendo em vista que como as equipes não conseguiram acertar bem seus carros para condições normais, pois choveu muito nos primeiros 2 treinos livres, e assim, não vimos a real ordem de forças na corrida, pois o acerto dos carros estavam variando muito para quem errou e quem acertou. Mas olhando do lado da Mercedes ficou claro que eles estão tratando George Russell como primeiro piloto, pois a estratégia tomada pela equipe no final da prova foi um claro indício disso. A Mercedes calçou Russell com pneus médios para atacar Norris e Verstappen, enquanto eles colocaram pneus duros em Hamilton para que ele não atacasse Russell. Isso ficou claro, tendo em vista que a Mercedes e todas as outras equipes tinham a certeza de que faltando 13 voltas com pista seca, o ideal era justamente fazer a troca para os pneus médios, opção essa que não foi tomada pela Mercedes, e o que aconteceu foi decepcionante, pois Russell, que foi privilegiado na estratégia do time, não aguentou a pressão, e mais uma vez erro no momento em que tinha que mostrar que tem fibra o suficiente para líder a Mercedes, ou seja, esse é mais um indício que mostra o porquê a Mercedes erra em colocar todas suas fichas em Russell tendo Hamilton na equipe, pois ele no final das contas quando parecia dele em algum momento decisivo ele falha. Em entrevista após a corrida, Toto Wolff se mostrou bastante decepcionado com o piloto inglês. Confira o que ele disse, abre aspas. A vitória era uma possibilidade distante ou um sonho curto quando George estava com pneus duros. Ele estava se aproximando e tinha um ritmo muito forte. Por um segundo, pensamos nisso, mas não se deve ser muito ganancioso. Aquela ultrapassagem, em Piastri, naquela curva nunca foi uma opção. Ele estava assumindo alguns riscos e tentou muito. E esta foi talvez um pouco ambiciosa demais e custou a posição, mas ele recuperou depois. Já George Russell, que para mim foi a grande decepção da corrida, falou um pouco sobre a situação. Confira o que disse a jovem promessa inglesa, abre aspas. Eu estava pressionando para parar porque achava que o novo pneu médio seria realmente competitivo no final. Preciso analisar isso porque, para ser honesto, com o benefício da retrospectiva, acho que tínhamos um ritmo muito bom. Aqueles caras estavam com o médio e eu com o duro. Acho que estaríamos em uma posição muito forte para lutar. Mas houve muitas mudanças e você sabe como as coisas se desenrolam retrospectivamente. A Red Bull teve um pouco de dificuldade com o carro nas últimas 3 corridas, então acho que precisamos ver como será o desempenho deles em Barcelona, que é um circuito um pouco mais convencional. Mas esse aumento de ritmo que vimos em nós neste fim de semana não foi uma surpresa para nós, porque todos os números na fábrica nos disseram que encontraríamos um grande ganho de desempenho com essas atualizações. Então, Barcelona vai ser interessante para todos. Pareceu uma oportunidade perdida. Fomos muito rápidos com os pneus intermediários no início, então o Lando passou. Ele disse ainda que cometeu erros forçando os limites, e que a equipe pagou o preço por isso, mas não deixou de analisar o lado positivo. Apesar de tudo, primeiro pódio do ano. Tivemos ritmo, Max estava muito forte. Fomos rápidos com os pneus médios. O erro com Oscar nos custou pelo menos o P2, e talvez pudéssemos ter lutado com Max no final da corrida. Já Hamilton teve um momento interessante no final da corrida, onde Toto Wolff parabeniza ele pelo resultado final e o piloto inglês simplesmente ignora o que o chefe de equipe tentou falar. Por isso, podemos fazer um chute de que o clima não deve estar nas legal na Mercedes, pois Hamilton claramente viu a maldade da equipe ao não colocar os pneus certos nele. No entanto, em sua entrevista após a corrida, o heptacampeão agiu como um cavaleiro e coloca a culpa somente em si mesmo. Veja o que ele disse, abre aspas. No fim de semana, foi um desempenho muito ruim da minha parte. Algumas outras coisas aconteceram ontem, mas foi principalmente o mesmo. E hoje, simplesmente uma das piores corridas que já fiz, muitos erros. Mas é claro, se eu me classificasse melhor, estaria em uma posição muito melhor, então voltarei à prancheta. Está se tornando um carro com o qual podemos lutar,
o que é positivo para a próxima parte da temporada. Se eu colocar a cabeça no lugar, conseguirei melhores resultados em algum momento. Acho que neste fim de semana o carro era capaz de vencer. Mas vamos pegar os pontos e seguir em frente. Continuaremos tentando. Sem contar que teve uma treta entre Hamilton e Bono no rádio, aonde Bons afirmou que os pneus duros eram os melhores para ele. Hamilton então questionou perguntando por quê. Então, Bono afirmou que seria arriscado, ou seja, a Mercedes na teoria tirou a vitória de Hamilton. Há sempre duas formas de ver as coisas. O copo meio cheio é que a Mercedes finalmente parece ter encontrado um bom caminho para desenvolver seu carro para o futuro. Acho que isso vai muito de encontro com o que a McLaren fez, pois eles têm praticamente metade do carro da Mercedes e mesmo assim anda na frente. E o copo meio vazio é que Toto Wolff perdeu a mão na equipe. Russell não é para ser priorizado, pois dessa forma, mesmo se ele manter o triunfo contra Hamilton ao final do ano, todos saberemos que no fundo, foi por conta de 3 fatores: o acerto do carro de Russell, que foi constante melhor feito pela Mercedes enquanto Hamilton luta para descobrir caminhos para a equipe. Outro fator é que Hamilton está velho e desmotivado com a situação atual dele na Fórmula 1, pois a Ferrari está despontando enquanto a Mercedes ainda não deu as caras no regulamento, e no ano que vem, ele vai para lá. O outro fator é a equipe priorizar ele nas estratégias na corrida, no início da temporada. Hamilton até parecia não se importar muito em ceder a vez para Russell, deixando o jovem passar, invertendo posições e agindo como segundo piloto, pois teoricamente é natural a se fazer, pois Hamilton já representa o passado da equipe e Russell representa o futuro. Por isso, é natural que tenha realmente essa passagem de bastão. No entanto, o piloto inglês é um competidor nato, pois o cara compete desde sempre. Será que ele vai manter essa postura pacífica até o final? Acho que dificilmente essa relação Hamilton e Mercedes não vai dar problema até o fim do ano. Além do mais, a Mercedes está jogando suas fichas em alguém que claramente não responde. Russell, apesar de ser um bom piloto, tem um grande erro. No momento de pressão, o cara sucumbir. Fica claro que ele tem essa dificuldade. Vimos isso quando ele estava batendo nas últimas voltas. Vimos isso quando ele bateu quando perseguia Alonso. E vimos ele cometer um erro feio quando estava na frente de Lando Norris. Russell é definitivamente um piloto que na hora do vamos ver, ele pipoca. Mas e você, fã de Fórmula 1? Acredita que a Mercedes vai vir forte para Barcelona? Diga sua opinião nos comentários. Muito obrigado por assistir até aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Considere se inscrever no canal. Muito obrigado e até a próxima.